E hoje o Senhor me direcionou dizendo que eu deveria falar com você sobre perseverança, sobre a atitude da perseverança, sobre o espírito de perseverança, porque não significa que muitas vezes você não queira vencer, mas às vezes as pessoas se cansam, às vezes a batalha é difícil demais. Tem alguns golpes que a gente às vezes é afetado na guerra, que são muito duros. Eles vêm de pessoas que nós não esperávamos que fizesse aquilo. Eles vêm de pessoas que a gente achava que ia nos ajudar, mas elas vieram com uma palavra dura, com uma crítica, ou simplesmente se ausentaram, se omitiram, que dói do mesmo jeito, né? Eu acho que a omissão é pior do que uma posição às vezes, né? Porque você fica na dúvida, esperando e nunca vem, e você não sabe o que está acontecendo. Por isso é importante que a gente tenha dentro da pasta da nossa fé uma postura, uma atitude de fé chamada perseverança. E eu queria ler com você Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus 12, 2. Vou pedir para colocar na tela, para todo mundo acompanhar junto. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Diga comigo: olhando firmemente. Vamos, pega a sua mão assim, ó, faz assim, ó, firmemente. Outra vez, diga: olhando firmemente. Do que o autor de Hebreus está chamando Jesus? Duas coisas: autor e consumador da nossa fé. O que significa isso? É a mesma coisa que dizer o princípio e o fim. Ou seja, toda a nossa fé, ela tem que ser centrada na pessoa do Senhor Jesus. A gente chama isso na teologia de fé cristocêntrica. Sempre Jesus no foco, sempre Jesus no centro. É por isso que eu não posso me apegar, por exemplo, à postura dos homens, porque homens podem vir a falhar, homens podem vir a deixar a desejar, mas Jesus nunca vai te abandonar. Um dos nomes, o primeiro nome que foi dado sobre o caráter de Cristo para os humanos, foi dado por intermédio de um anjo. E o anjo disse para Maria: o nome do seu filho será Emanuel. Mas depois na Bíblia você nunca mais vê ninguém chamando Jesus de Emanuel, sempre de Jesus. Você viu a Sara, a moça que falou ali no vídeo da ceia, você vê ela chamar Jesus de Yeshua, né? Que é o nome em hebraico. Yeshua, que é Jesus, transliterado para Jesus. Mas o anjo Gabriel anunciou a Maria que nasceria, o filho dela chamaria Emanuel, que em hebraico significa Deus conosco. Quer dizer, se Jesus é o Deus conosco, quer dizer que Ele está sempre presente, e Ele nunca vai frustrar você. Pessoas podem frustrar, pessoas podem falhar, desculpe-as. Às vezes não foi a intenção delas, é o limite da condição humana. Por isso que você precisa ter uma fé cristocêntrica, uma fé centrada e apegada em Jesus. No meu lugar, o que Jesus faria, no meu lugar, o que Jesus decidiria, no meu lugar, Jesus entraria ou sairia, permaneceria, no meu lugar, o que Jesus escolheria. Sempre uma fé com base no que Jesus faria, de acordo com tudo que você já conhece dele. Pergunta para o seu vizinho aí: você conhece, né? O que eu faço para conhecer Jesus melhor, bispo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quer conhecer Jesus melhor? Mateus, Marcos, Lucas e João. Quer conhecer Jesus na intimidade, mais a fundo? João. Começa com João, depois você lê os outros três, vai reforçar você bastante. Você vai ver os atos de Jesus em Mateus, Marcos e Lucas, mas você vai ver a pessoa, a essência de Jesus em João, com alguns atos, tá? Então estude a Bíblia para conhecer aquele que, diga comigo, autor, diga Jesus, dedinho, Jesus, autor, consumador da minha fé, o princípio e o fim. Ou seja, a sua fé
vai ser do tamanho do seu relacionamento e conhecimento de Jesus, desde que esteja em Jesus. Quer ter uma fé que persevera? Esse texto está dizendo, coloca a sua fé no centro em Jesus. Esse versículo, ele convida a gente para olhar para Cristo. Ele perseverou por causa da alegria que estava diante dele. Jesus não olhou para os açoites, Jesus não olhou para a coroa de espinho, Jesus não olhou para os cravos, Jesus não olhou para o madeiro, Jesus não olhou para a morte, para a sepultura, Jesus olhou para a ressurreição, Jesus olhou para a glória eterna que o estava aguardando, para o sacrifício que traria a paz, a essência da criação, que éramos nós os homens que pecamos, o resgate de novo, quebrar a força daquela bruxa maligna chamada inimizade, que foi uma barreira gerada com Deus por causa do pecado do Éden. Jesus veio para isso. Ele olhava para a eternidade, ele olhava para a coisa pronta, ele não olhou para o processo, ele apenas respeitou e viveu o processo dentro do propósito, mas o olhar dele estava sempre na glória eterna. Isso foi que fez com que Jesus, mesmo em corpo de homem, nunca esmorecesse nem desistisse, apesar das grandes injustiças que fizeram com ele. Da mesma forma, a Bíblia diz para a gente olhar para ele como autor e consumador da nossa fé. Foi isso que sustentou Jesus no momento mais sombrio que ele viveu. Eu quero te dar também Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago 1:12. Eu particularmente gosto demais da epístola de Tiago. Por qual razão? Porque era um dos discípulos mais legais de Jesus, Pedro, Tiago e João. Não, esse Tiago não era o Tiago 12. Esse Tiago era irmão de sangue de Jesus, filho, irmão mais novo de Jesus, filho de Maria e de José. Sabia disso? E esse Tiago diz assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, diga amém. Olha nosso tema aí, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama Jesus aqui? Quero ouvir um amém. Olha para o seu vizinho, fala: prazer, príncipe, glória a Deus, você tem uma coroa, você é príncipe, você é princesa, Jesus ama você. Aquele que ama a Deus, Deus o ama também. Jesus te ama e vai te guardar. Esse texto fala que a perseverança é uma virtude que vai além da sua capacidade humana de resistir. Ela vem literalmente da raiz da fé. Não é simplesmente a perseverança a título de atitude humana, racional, mas é uma perseverança fundamentada na palavra, é uma perseverança fundamentada na pessoa e no exemplo do Senhor Jesus Cristo, que provou para nós que até na circunstância mais absurda, Deus é capaz de fazer tudo novo de novo. Essa é uma perseverança que procede da fé. Então, biblicamente, anote, biblicamente, perseverar é você permanecer firme por causa da fé. É nesse sentido, biblicamente perseverar aqui é ser firme por causa da fé, é crer que Deus, Ele está trabalhando em nosso favor, mesmo quando a gente não vê um resultado imediato. Por exemplo, quem já orou por uma causa por muito tempo? Levanta a mão. Deixa eu fazer outra pergunta: quem anda orando por uma causa já faz algum bom tempo? Teu milagre vai chegar. Quem orou por uma causa por um bom tempo e o Senhor trouxe a resposta? Levanta a mão. Quem já obteve respostas de causas que demorou em oração? Amém, eu também, né? Eu também. Outro dia eu testemunhei que eu recebi uma palavra de profecia quando eu tinha 10 anos de idade, e hoje eu tenho toda aquela palavra cumprida na minha vida, mas demorou décadas para que tudo aquilo se cumprisse. Eu era só um pré-adolescente de 10 anos, mas eu perseverei em oração em cima daquela palavra profética, e aquilo me trouxe até onde eu estou hoje. Toda ela se cumpriu, mas há outras pelas quais eu estou intercedendo, há pessoas por quem eu estou orando, há projetos e propósitos ministeriais pelos quais eu clamo, e coisas de ordem pessoal que eu estou buscando diante de Deus, que ainda não chegaram para mim. É a minha perseverança que me sustenta para que eu continue, mesmo quando eu falo agora vai. Quem já falou isso? Agora vai e não foi.
né? Parece, você sente o cheiro da chuva, né? De repente vem um vento e desvia a chuva para o outro lado, e a chuva não desceu, e a terra não molhou, e o fruto não cresceu. Meu Deus, você precisa da perseverança de Deus, da fé no seu coração para permanecer firme, para ver esse milagre. Então Tiago aqui está ensinando que sempre tem uma promessa de vitória para quem persevera. Então eu quero te dar um ponto importante aqui, que perseverança é a qualidade dos vencedores. Diga comigo, perseverança, mais forte, perseverança é a qualidade dos vencedores. Olha para o seu vizinho, diga para ele, a pessoa mais perseverante e mais vencedora dentro dessa igreja está sentada do meu lado. Que xoxo, irmão. Deixa eu tentar de novo para ver se engata. Vamos ver se pega no tranco. Olha para o seu vizinho e diga para ele, a pessoa mais vencedora, mais perseverante dessa igreja está sentada aqui do meu lado. Né? Olha para o seu vizinho assim, e a mais bonita está sentada do teu lado, e mais humilde também. Diga para o seu vizinho, meu maior orgulho é a minha humildade. Ah, que bonitinho, graças a Deus. Vamos em frente então. Vencedor, presta atenção nesse princípio. O que é um vencedor? Vencedor. Diga, vencedor. De novo, vencedor. De novo, vencedor. Que é um vencedor? É aquele que vence a dor. Para vencer uma dor, você não tem como não passar por ela. A dor faz parte do processo. Mas vencedor é quem persevera mesmo em meio à dor. Significa não parar, significa não desistir, significa continuar crendo, orando, agindo. Só tem uma coisa que não pode fazer: parar, desistir. Não deixe a dor te frustrar a ponto de te paralisar. Não aceite que a dor diga para você que não é possível. Faz a dor vir do seu lado. Olha para ela, já que ela não vai embora, fala, ó, eu estou ocupado demais para parar para você. Você quer ficar aí doendo? Vem doendo junto comigo, porque eu estou seguindo para a minha vitória. E não deixa esse negócio te parar. Quero ouvir um amém aí. Não deixa essa coisa te parar. Vence a dor quem persevera, amém? Um dos maiores exemplos disso na Bíblia, Jó. Quem concorda comigo que Jó foi um grande vencedor? Jó passou um perrengue, irmão. Misericórdia. Quem queria estar no coro daquele homem? Deus me livre. Pergunta aí para o seu vizinho, fala para ele, você achava que teu problema era grande, né? Você não viu o do Jó, cara. E o Jó não parou. O Jó continuou a caminhada. Ele fez lá umas murmurações de vez em quando, mas é diferente de parar. O fato de você reclamar, o fato de doer, o fato de você sentir, o fato às vezes de você até parar para dar uma respirada não significa desistência. Mas se você persevera e continua debaixo de uma promessa, pela fé, sabendo que teu Cristo venceu até a morte, aí então você persevera e continua com exemplos como por exemplo de Jó. Ele perdeu tudo num curto espaço de tempo, inclusive os filhos dele, a saúde dele. Jó desenvolveu um câncer gravíssimo e raro, numa época que não tinha medicina, não tinha químio, não tinha rádio, não tinha cirurgia, não tinha recurso algum. Eles nem sabiam que planta que eles mastigavam para ver se resolvia alguma coisa. Ou era Deus, não tinha outro jeito. E Jó foi curado. Jó foi curado de um câncer. Nosso Deus cura o câncer. Nosso Deus cura o câncer. Nós temos pessoas nessa igreja que foram curadas de câncer. Eu tenho um pai curado de câncer. Eu já orei com pessoas que foram ao médico, voltaram com o diagnóstico negativo para câncer. Nós temos um Deus poderoso, cura o câncer, cura o AIDS. Um Deus que transforma vidas, um Deus que não tem enfermidade para Ele, que é autoimune, não é silenciado, é literalmente curado. Hoje eu recebi o testemunho de uma irmã que falou que foi curada de uma doença que o médico disse que não tinha cura, aluna nossa do IV. Me procurou no final do IV e me falou sobre o seu testemunho, algo tremendo, coisa que Deus fez no altar, em busca em oração.
Terças-feiras nós estamos vendo Deus operar e fazer curas tremendas aqui. Jó recebeu essa cura, Jó foi restituído dos filhos, o casamento dele não pereceu, e depois ele recuperou toda a riqueza em porção dobrada, e ele chegou até abaixo da linha de fundo. Meu irmão, não tem poço mais profundo que o teu Deus não possa esticar a mão e te tirar de lá e te exaltar, colocar você no topo da montanha de novo. O Senhor vai te levantar nesses dias em nome de Jesus. Escuta aqui, segura firme, aperta os cintos, porque o teu voo vai ser alto pela palavra do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mesmo na condição mais difícil, Jó não abandonou a Deus, e Jó perseverou. Veja o capítulo 19, versículo 25 do livro de Jó. Jó 19, 25, quero ler para você aqui na tela. Isso, porque você vai ler comigo, são 3 linhas, é 1, é 2, é 3 e vai. Porque eu sei que o meu Redentor, não, você vai levantar a tua mão assim, você vai declarar essa palavra, 1, 2, 3 e, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus. O seu Redentor não está morto. Páscoa é ressurreição. O seu Redentor está vivo, Jesus Cristo está vivo. Você não invoca a memória de um homem que fez história, você invoca a memória de um homem vivo. O Deus vivo, Jesus está vivo e Ele intervém, Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Jó declarou, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim, se ele falou por fim, meu irmão, é porque ele estava na sequência da jornada, no meio do olho do furacão, no momento difícil da sua vida, ele declarou, eu sei que por fim, Ele vai se manifestar aqui na terra. O salmista declarou, hei de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Quando ele disse isso, ele estava vendo a maldade. Para dizer que um dia eu vou ver a bondade, o que você acha que ele estava vendo antes, gente? A maldade, a injustiça. Quem assiste aí as notícias de hoje em dia e o seu coração queima, rasga. Tem um salmo, tem uma palavra, não lembro se é no salmo, agora me ocorreu agora aqui, que diz assim, é um salmo, quando Davi declarou, quase resvalaram os meus pés quando eu vi a injustiça do ímpio e ele prosperando. Você sabe o que ele quis dizer, né? Eu pegaria a espada, eu sairia degolando meio mundo, sem dó nem piedade. Quase resvalaram, quase que eu fiz justiça pelo meu próprio ego. De não suportar de ver a ignomínia dos homens, de suportar de ver a maldade dos homens. Mas escute, o homem de Deus sabe que a sua justiça vem do céu, que Deus é o vingador, que Deus faz justiça, que a balança do Senhor pesa na época certa. É que às vezes, a nossa régua de medir, ela é muito de acordo com o nosso sentimento, a gente é muito passional, e por ser dessa forma, a gente acha que tem a hora, a gente acha que tem o jeito, a gente acha que tem a quantidade, mas Deus não enxerga assim. Primeiro, que a quantidade de Deus é muito maior do que a tua. Segundo, que o tempo de Deus é muito mais certeiro do que você. Terceiro, porque a maneira de Deus é muito mais assertiva do que qualquer coisa melhor que você pudesse fazer. Por isso esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Salmo 40, versículo 1. Essa é a palavra dos perseverantes. Jó é o modelo de quem persevera. Eu quero te dar 3 níveis de perseverança. Anote aí, por favor. 3 níveis de perseverança. Nível número 1, perseverança na caminhada espiritual. Quem é cristão aí? Quem busca Deus fervorosamente? Perseverança na sua caminhada espiritual. Quem já viu, conhece gente que andou na fé, tinha fervor na fé, mas se desviou dos caminhos do Senhor, não está mais numa igreja hoje. Que triste, não é? Olha para o seu vizinho e fala, você não vai ser uma pessoa assim não. Diga para ele, se ele não estiver bem, fala aí para o irmão, se você não estiver bem, me avisa, porque eu vou te ajudar. Fala para ele aí, eu vou fazer uma corrente de oração 30 dias com você.
Nós vamos falar com o líder, vamos falar com o bispo, nós vamos pedir cobertura, nós vamos 30 dias, todo dia 6 horas da tarde eu vou te ligar, e nós vamos orar, e você vai ver se essa rebordosa aí não vai passar na tua vida, você vai ficar firme na rocha outra vez. É assim que funciona. Ajuda teu irmão, querido. Nós não queremos gente saindo, nós queremos gente chegando. Igreja não é lugar de sair, igreja é lugar de entrar. Entra nas pastagens verdejantes do Senhor. A Bíblia nunca manda você sair da presença de Deus, mas a Bíblia fala o tempo inteiro para você se achegar aos átrios deles com hinos de louvor, para você buscar a presença do Senhor. Persevere para você não ser um desviado, para que você não seja uma pessoa que renegou a fé, que abandonou seus votos, renegou o seu batismo, abandonou a Santa Ceia. Eu tenho certeza que a Sara deu um chacoalhão de entendimento em vocês hoje. Eu sou fã dessa moça. Você sabe quem ela é? Quem conhecia a Sara? Levanta a mão. Ninguém conhece a Sara? Quem conhece a Aline em Israel aí, que eu sempre falo dela, já conhece? A meia dúzia, gente, vocês são desinformados. Em que vocês estão vendo? Rede Globo? Está endemoniado, irmão, misericórdia. Vamos fazer quebra hoje aqui. O que você anda vendo? 2 pessoas que você tem que seguir: a Aline em Israel e a Cultura Israel, que é o canal da Sara. A Sara brasileira, mas ela é de sangue judaico, e ela é uma judia convertida a Jesus. E tem um canal com milhões de seguidores, e ela dá esse tipo de informação. Em vez de você ficar seguindo besteira, piada, fofoca de artista, com quem que o Neymar saiu essa semana, entendeu? Em vez de você ficar com essa pira, quem que o Xandão vai prender hoje, sabe o que você faz? Você começa a seguir coisas que são de valor. Bispo Rodovalho, Bispo Lúcia, Sara Oficial, Sara Maringá, Bispo Paulo Renato, Bispo Aquênia, a galera aqui da igreja vai seguir a Sara, @cultura Israel, Café com Maná, vai seguir coisa boa que vai te acrescentar. Você fica aí, tem um mindset cada dia mais bagunçado, escutando informação do desespero. Olha para o seu vizinho e fala: o desespero não é combustível para a sua perseverança. Sabe o que é o desespero, irmão? Desespero é impureza na sua gasolina. Teu motor vai travar. Se você ficar recebendo notícia do desespero, só encher teu coração com coisa que dá raiva, que dá ódio, né, que mexe com a tua justiça humana, tá lascado, meu filho. Começa a ver coisas que vão te edificar. Vai para a palavra, vai receber, vai ouvir louvores, fica ouvindo música do mundo. Vai ficar na fossa. Você sabe o cheiro que tem lá dentro, né? Sai desse lugar, meu filho, em nome de Jesus. Escuta louvor que Deus vai te levantar. Persevere na sua caminhada espiritual. Eu quero te dar um versículo, 2 Timóteo 4:7. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7 na tela. Combati o bom combate, completei a carreira. Quem vai completar a sua carreira? Quero ouvir um amém aí. Quem vai perseverar até o fim aí? A Bíblia fala em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim, dar-lhe-ei a coroa da vida eterna. Eu não quero só a coroa desse mundo. Eu acho muito legal um belo de um carro, eu acho muito bacana uma casa maravilhosa, eu acho muito bom poder empreender e ser dono do meu próprio passe. Eu acho maravilhoso poder pegar a sobra do meu dinheiro, investir no mercado financeiro, ao invés de perder em juro, eu ganhar em juros, né? Eu botar o dinheiro para trabalhar para mim. É muito legal poder ir numa praia, é maravilhoso pescar no Pantanal, é uma bênção tudo isso. Agora eu vou te dizer uma coisa que é melhor. Uma coisa que é melhor é você ganhar tudo isso na terra e não perder a coroa da vida ainda por cima. É ter a confissão da esperança firme dentro do seu coração. Isso é a atitude de um perseverante, de um homem, de uma mulher de Deus. Quando Paulo evoca a carreira, ele está se remetendo à timeline dele até ali. Ele pegou lá o dia que a rede social pessoal dele foi inaugurada.
Ele voltou lá no primeiro post e ele começou a ver tudo que ele postou ao longo da vida sobre sua história. Ele falou: combati o bom combate, encerrei a carreira. Aquilo era a palavra do bom velhinho que permaneceu fiel. Ele sabia que estava na hora do suplício dele, e ele disse: combati o bom combate, encerrei a carreira e eu guardei a minha fé, porque eu sei que eu ainda tenho alguns dias. Eu não vou perder minha fé só porque a sentença de morte injusta foi aplicada contra mim. Logo depois disso, ele foi morto e foi esquartejado. E nem por isso ele abandonou a fé. Ele considerou isso ganho, porque o foco dele estava na eternidade e não nas coisas terrenas. E ele ensina, escrevendo para Timóteo, seu discípulo, que apenas estava começando, que a vida cristã exige constância e exige persistência. Diga comigo: a promessa de Deus é certa, mas é necessária a perseverança para permanecer até o recebimento da promessa. Você vai receber em nome de Jesus. Segundo ponto importante sobre perseverança: perseverança em meio às oposições. Quem enfrenta oposições aí no seu dia a dia, muitas vezes inclusive dentro de própria casa, né? Os maridos enfrentam bons conselhos da esposa, as esposas que às vezes têm que aguentar o azedume do marido, né? Porque a esposa é uma bênção, jamais é oposição para o homem, ela sempre cruza para o homem cabecear. Às vezes ele acerta a cabeça na trave, mas está tudo bem, está tudo bem. Entenda uma coisa aqui: você precisa perseverar em meio às oposições, elas não vão desistir, você que não pode desistir também. Paulo é o grande exemplo disso, né? Exemplo de quem perseverou no meio de pesadas oposições. Você quer ver uma coisa? 2 Coríntios 4, 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz: em tudo somos atribulados, todo tempo, toda hora, todas as coisas, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. A oposição está sempre presente, porém a proteção, o cuidado de Deus e a sua graça estão sendo manifestas nesse meio o tempo todo. Isso aqui não é a palavra de alguém que achava, isso aqui era a palavra de alguém que experimentava. Paulo era experimentado nisso, e ele trouxe esse conselho. Então escute, mesmo no meio das mais terríveis oposições, Deus está do seu lado, Deus está cuidando de você. Além da força do Espírito Santo para a gente continuar, o mais importante, Ele usa essas oposições para moldar o meu caráter e para preparar a gente para aquilo que está por vir, inclusive para ajudar pessoas que não vão saber como passar aquele vale que eu já passei. Cada dificuldade que você supera no Senhor vai deixar você mais forte e muito mais experiente para outros níveis, para ajudar inclusive pessoas. E o terceiro e último ponto sobre perseverança é perseverança na oração. Pergunta para o seu vizinho, olha aí para ele, diz para ele, faz uma cara de crente por irmão agora aí, vamos lá, você consegue? Ué, quem falou que crente tem cara? É só olhar para ele, irmão. Faz isso, faz aquela cara de profeta para ele e fala assim: vaso. Está orando, vaso? Misericórdia, olha para ele assim: misericórdia, varão. Varoa, né? Misericórdia. Olha para o irmão aí e fala: você tem que ser um varão orudo, tem que orar, tem que perseverar em oração. A oração é uma disciplina espiritual, é que nem comer, que nem dormir, que nem tomar banho, todo dia. Que nem tomar banho, comer, dormir, se divertir às vezes, não é? Trabalhar, são disciplinas da vida, disciplinas espirituais. Orar, jejuar, ler a palavra, congregar-se. Olha só, olha para o seu vizinho e fala para ele: você é disciplinado, hein? Você está aqui, isso é uma disciplina espiritual. Vamos dar uma salva de palmas para esse valente, para essa valente que está aqui perseverando. Parabéns. Disciplina espiritual. E tem mais uma ainda, eu falei 4, tem a quinta, que é falar de Cristo para alguém. Que sentido faz a fé de quem foi resgatado pela pregação, se eu também não pregar para resgatar alguém, não é? Agora, você precisa de tudo perseverar na oração. Orar é falar com Deus. Deixa eu dar alguns textos que eu gosto muito para você. Lucas 18, versículo 1,
Lucas 18, versículo 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca. Então, quem nunca esmorece é quem persevera. Versículo 7 do mesmo capítulo, o 7, olha lá. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Aqui está a tônica da perseverança, Deus demorando para socorrer, mas o crente ali clamando de dia e de noite. Olha para o seu vizinho e diga: sua perseverança não será frustrada. Quero ouvir um amém também. Vamos lá, um super versículo. Quem quer começar a decorar versículos para ter a palavra guardada no coração? Vou te dar uma tarefa para decorar um versículo difícil hoje. Põe 1 Tessalonicenses 5,17. Super difícil, duvido, esse você não decora. Faz aí para o teu vizinho. 3 palavrinhas. 3 palavrinhas. Tem a musiquinha lá do Kids, né? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Vamos mudar? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Orai sem cessar. Muito bem, olha, bonitinho. Estou feliz hoje, né? Orai sem cessar. Olha para o seu vizinho e fala: duvido que você decora esse. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Decorar ele é fácil, mas a meta de Deus é que você decore esse versículo ou que você ore sem cessar? Se você fizer, é melhor do que você decorar. Se der para fazer os dois, está melhor ainda. Orai sem cessar. Olha para o seu irmão e diga: versículo do crente perseverante. Ele ora sem cessar. Ah, não vou orar mais. Já fiz 3 correntes de 7 semanas terça-feira por aquele atribulado, e agora eu vou começar a deixar ele ir para o inferno mesmo. Está errado, irmão. Continue orando pelo abençoado, tadinho. É a sua perseverança em oração. Essa pessoa não conhece os caminhos de Deus. Precisa de alguém ali na cobertura. A batalha espiritual está pesada. Não é que Deus está demorando, Ele está preparando um milagre grande. Ele está humilhando a Satanás. Fica tranquilo. Oração respondida é oração perseverante. Quero ouvir amém. Escreve aí desse tamanho no seu caderno: oração respondida é oração perseverante. Faz um sulfitão no computador, prega na tua parede lá no quarto. Oração respondida é oração perseverante. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Agora veja lá, Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Presta atenção, Daniel 10, 12 e 13. Olha aqui esse grande profeta, esse grande homem de Deus. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, quer dizer, desde o primeiro dia já fazia um tempo, né? E é Deus falando com ele, ó. Desde o primeiro dia em que aplicaste ou em que perseveraste o coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas orações, palavras, é que eu vim. Agora veja o 13. Mas o que ele estava dizendo aqui? No primeiro dia, Daniel, que você começou a orar, eu escutei e eu vim. Mas sabe por que eu demorei? Isso aqui é uma coisa, irmão. Olha para o seu vizinho e fala: crente, você tem que entender esse negócio aí. Que tem uns crentes, irmão, tem uns crentes dessa geração internet que quer tudo para ontem. Ele dá um enter, ele acha que vai acontecer. Agora tem um meta aí, né? Lá no WhatsApp. E agora a galera não lê mais livro para fazer trabalho de escola. Ele lança o tema no meta aí, dá um aviãozinho e dá o trabalho bonitinho, prontinho lá. É uma geração que não vai pensar mais, vai ser pensado pela máquina. E enquanto você está fazendo isso, você também está ensinando a máquina quem é você. E ela vai descobrir tudo sobre você.
E ela vai saber mais da tua vida do que você, porque você não lê mais, você pergunta tudo para ela. Presta atenção numa coisa aqui, quando o primeiro dia que ele dobrou o joelho e começou a orar, Deus escutou e mandou o arcanjo para a resposta. Mas olha o que ele fala: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Lembra do jejum de 21 dias, gente? Lembra? A gente não faz 21 dias de jejum da colheita, sara nossa terra, novembro e dezembro, faz ou não faz? É para romper ou não é? Ó, da onde aqui, ó, o príncipe da Pérsia aqui não é um rei de coroa, não, é um principado e potestade, são demônios, são espíritos dos ares, é resistência, é batalha espiritual. Porém Miguel, diga Miguel, só tem 3 seres celestiais que recebem nome na Bíblia, além da Trindade: Gabriel, Miguel e Rei Léo. Gabriel e Miguel, um anjo e um arcanjo. Rei Léo, um querubim, ex-querubim, um querubim desempregado, que hoje você conhece o nome dele por Satanás, o diabo, o anjo caído, né? Os 3 que tinham nome. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Presta atenção, cadê o crente de oração aí? Levanta a mão. Quem vai perseverar em oração? Vai ter demônio berrando, batendo em retirada, atravessado pela espada de fogo do arcanjo. A maldição vai ser quebrada, sua casa vai ser liberta, seu casamento vai ser restaurado, seu filho vai sair da maldição da droga, vai sair da perversão sexual, vai sair da indiferença, você vai romper financeiramente, você vai romper ministerialmente, a saúde do seu corpo vai melhorar, os seus sonhos vão ser realizados, porque você compungiu o seu coração em orar e não parou de perseverar, porque sabia que não era Deus que estava demorando, era uma batalha que era necessário ser travada, e que Deus liberou o arcanjo Miguel com os seus exércitos para vir em socorro e atravessar o seu inimigo. Persegui os meus inimigos e os alcancei, os consumi e os atravessei, não voltei enquanto não dei cabo deles. Olha para o seu vizinho e diga: você tem que ser um crente de oração, perseverante, como foi Daniel. Deus não demora, Deus escuta na hora, mas às vezes o negócio está tão enroscado, tem uma batalha espiritual, o inimigo das suas almas não vai entregar nada de mão beijada. Sabe o que ele sabe? Ele sabe que ele não vai resistir a Deus, porque Deus é mais. Agora sabe o que ele também sabe? Que se você perseverar, ele está perdido, e é por isso que ele esquenta a chapa e resiste, porque já que ele não pode vencer a Deus, ele sabe que existe uma chance de te fazer desistir. Mas se você não persevera, irmão, de que lado você está fortalecendo? E tem pessoas que desanimam pela fé. Como é que você, é sério que você vai entregar a gente da tua parentela para Satanás? Vai deixar? Ore o resto da tua vida se for preciso, morra orando por alguém se for preciso, mas não pare. Já pensou se Moisés desistisse da terra prometida, sabendo que ele mesmo não ia entrar? Aquele povo não tinha conseguido nada. E os nossos heróis da fé, que morreram na esperança da promessa, igual fala em Hebreus, se eles não tivessem perseverado por algo que eles sabiam que não ia ver, será que nós estaríamos vendo a manifestação da graça em Jesus? Tem que perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Deus vai vir em socorro para você. Último texto, Apocalipse 3:10. Apocalipse 3:10, para a gente encerrar e orar. Diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Quero ouvir um amém? Olha para o seu irmão de jogar lá, nosso tema está lá até no Apocalipse, irmão. Gente, se você começar em Gênesis, a perseverança está lá. Se você chegar em Apocalipse, a perseverança está aqui. A perseverança nunca para na palavra inteira, em todo o livro da Bíblia tem perseverança. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Tem gente que
treme quando pensa que nós estamos nos tempos do fim. Eu já penso que esse versículo diz que a igreja do Senhor será guardada, e em nome de Jesus, o meu país não vai combater do lado errado na batalha do Armagedon, em nome de Jesus. Só o seu que vai, o meu não vai. Olha para o seu vizinho e fala: nosso país, nós não vamos estar do lado errado na batalha final. Nós vamos estar do lado certo. A igreja do Senhor vai se manifestar. IBGE, até 2030, nós estaremos em mais de 50% de evangélicos no Brasil. IBGE, não é pastor, pregador e profeta dizendo. O IBGE fez a conta e disse: nós vamos dar um susto nele, que em 2029 nós já vamos alcançar esse negócio. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nós somos cristãos perseverantes. Nós vamos orar. Olha para o seu vizinho e diga para ele: você vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Tem um cântico do Marquinhos Gomes, ele diz assim: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não, porque tem a fé de Abraão. Ele segue até o fim, que viu teu filho da sua promessa. Você vai ter sua promessa nas suas mãos, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, quero orar com você nessa noite. Deus tem recompensas preparadas para aqueles que perseveram até o fim, e mais, essas recompensas não são apenas a nível terreno, elas são recompensas que vão gerar eternidade na vida do seu pai, da sua mãe, do seu cônjuge, do seu filho, dos seus irmãos de sangue, dos seus tios, da sua parentela, dos seus amigos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero te convidar, você que quer receber uma força do Espírito Santo, uma unção de perseverança, você que quer colocar esse espírito de batalhador, de guerra. Ai, a minha mãe foi tão guerreira. A coitada da sua mãe, querido, batalhou na carne, por isso que ela cansou, e você elogia tanto, que ela foi até o fim arrastando, mas era na força do braço. Agora Deus vai levantar em você um guerreiro de oração. Você não vai bater, você vai fazer a tua luta, mas você não vai terminar os seus dias doente, encurvado, cansado. Sabe por quê? Porque o Senhor te sustentará até o fim. Você vai ver toda a vitória do Senhor na sua vida. Essa é a promessa da Bíblia. Eu acredito na Bíblia, eu acredito que a Bíblia diz, e é isso que me faz perseverar. Eu quero que você rapidamente saia do seu lugar, pisa o teu pé nesse altar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.